falar sobre saúde e beleza, trazendo uma tendência que reúne cada vez mais adeptos. Está nas casas, nas academias. Eu vou falar de alimentos e bebidas fermentados que melhoram a digestão, saúde do intestino e faz um bem danado para o corpo todo. Caramba, tudo isso? Daí a pergunta do começo do programa. O quê? Já ouviu falar de kombucha, papagaio? Já, pra lavar louça é sempre kombucha. Tem várias famosas internacionais que já não lavam louça e já aderiram a kombucha. Pois é, aí eu não entendi, então. Olha, tem a Madonna é uma delas, entendeu? Olha lá. Madonna? Ela é. Aí tem a linda atriz Gwyneth, como é que ela chama? Gwyneth Paltrow. Paltrow, essa aí. Kombucha. Tem Halle Berry. Kombucha. A Reese Witherspoon. Witherspoon. São só Kombucha. uma das que já se declararam publicamente, né? Sobre o uso do kombucha, né? O kombucha é a bola da vez, vamos dizer assim, dos alimentos fermentados. Trazem bactérias que fazem bem no organismo. Você sabia que o corpo humano transporta cerca de 100 milhões de micro-organismos no intestino e tudo? Uma série 10 vezes maior que o número total de células humanas no corpo, sabia? Por isso é tão importante esse equilíbrio dentro de você. Na verdade, a gente só existe por causa de uma série de bactérias do bem, né, que fazem bem para o teu organismo, te ajudam a viver melhor no dia a dia e ajudam você a fazer as funções básicas, né? E o kombucha é uma bebida que tem vários organismos vivos dentro dela. É feita a partir de um chá e já deu o que falar. Olha, já falaram desse kombucha que você não... Kombucha? Outro alimento que está na moda, né, e deixou de ser coadjuvante do Heisman, é o chucrute. Chucrute é bom, pô. Antigamente a gente comia chucrute só junto com aquele belo joelho de porco, gostoso, né? O chucrute é legal. Inclusive um popular prato alemão, onde ele é a estrela principal, mas ele sem o chucrute? O chucrute não tem graça. O chucrute é maneiro. Né? Mas faz um bem danado. Faz. O chucrute nada mais é do que repolho fermentado, que é a ideia da fermentação. Aí nós resolvemos explorar um pouco mais esse universo de fermentados para explicar o bem que eles trazem para a nossa saúde, porque um pouco de bactérias no corpo é um componente vital, como eu já disse, para você ter uma vida saudável. Isso, vai pedir no joelhinho para nós aí, porquinho com chucrute, que é bom, porque a gente vai acompanhando a reportagem quando dá uma beliscada, né? Não vai joelhinho com chucrute. Não vai ter joelho aqui hoje. Nem chucrute? Não, eu vou ensinar a fazer chucrute, mas não vai ter com o joelho, tá? Ué, mas o chucrute não acompanha o joelho? É porque hoje a gente tá falando de fermentados, entendeu? O joelho não fermenta. O fermento não, o joelho cozinha, assa. Eu tentei. Para começar, vamos entender o que são alimentos fermentados. Quer ver? Roda. O que o vinagre, o pão, queijo, picles têm em comum? São apenas alguns exemplos de alimentos que resultam de um processo de fermentação, um método natural que existe há milhares de anos. Esse processo, que se mistura com a história da alimentação da humanidade, nada mais é do que a transformação, geralmente, de açúcares em outros produtos, através da atuação de fungos, bactérias ou micro-organismos, como os fermentos, por exemplo, que fazem o pão crescer. Micro-organismos do bem, porque ao alterar as características, deixam o alimento mais saudável. O leite, por exemplo, se transforma em iogurte por conta da ação dos lactobacilos. Já o vinagre surge por conta da fermentação, que oxida parcialmente o álcool etílico, virando ácido acético. E o sabor dos alimentos fermentados, eles ficam um pouquinho diferente do original. O iogurte é um exemplo claro disso, que ele vem do leite e aí fica um pouquinho mais, um pouquinho mais ácido, amargo. Não é um sabor ruim, mas é só diferente do original. Quando o alimento é fermentado cru, eles são chamados probióticos. E além das funções do alimento em si, ele carrega uma carga de bactérias e leveduras que fazem bem para o nosso organismo e melhoram a digestão. Caramba, que maneiro! Você viu como você Quanto pode... benefício! E, na verdade, a gente sempre diz, né, que você é aquilo que você coloca para dentro da sua boca, né? É mesmo. A sua saúde depende basicamente disso, né? Além de bons hábitos de exercício e tudo mais, mas comer a gente faz no mínimo 3 vezes por dia, né? Nós vamos conhecer uma pessoa que já aderiu a esse tipo de alimentação para saber o que fez com que ela tomasse essa decisão. Ela é bióloga, ela se chama Alessandra Cirini
e que também é colunista e adora cozinhar. E quem foi lá conversar com ela, já que ele estava no tema, foi o Felipe Chu. Fala, Felipe. A Alessandra sempre foi apaixonada por culinária e há 5 anos começou a estudar a fermentação dos alimentos, né? É isso mesmo. Por quê? A fermentação, ela proporciona pra gente tanto um ganho na nossa alimentação, né, como um benefício, na verdade, aumentando a vitalidade dos nossos alimentos, quanto também no sabor. Então dá pra gente criar muita coisa em casa, transformando esses alimentos todos, né? Você ganha dos dois lados, então em saúde e em sabor. Saúde e sabor, isso mesmo. O ganho em saúde é porque alguns fermentados são probióticos, alimentos ricos em organismos vivos, entre eles as bactérias do bem. Essas bactérias já existem no nosso intestino junto com bactérias que fazem mal à saúde. Ao ingerir um alimento probiótico, o número de bactérias boas no intestino aumenta e vai ajudar a combater as que causam doenças. São essas bactérias boas que estão dentro desses potinhos junto com os alimentos. Os benefícios que elas trazem, a Alessandra percebe claramente. A gente tinha aquela gripezinha que a gente sempre pega no inverno, a gente passa a não ter mais. Você tá com a pele ótima também, Fica com a pele mais bonita. E a gente começa a ganhar um pouco com isso, né? A gente começa a ter mais saúde para superar um pouco as adversidades do dia a dia. Além de benefícios para a saúde, a fermentação também traz sabores diferentes. O que você mais recomenda aqui? Prova o repolho. Uau! Nossa, saborosíssimo. Ele com uma carne fica muito boa. Nossa, deve ficar Na delicioso. salada fica muito boa. Que ótimo. Ele é azedo. Todo alimento fermentado, você sente esse azedo. Tá. Não tem como. Esse é um repolho que está praticamente pronto há uns 6 meses. Uma dica legal da Alessandra é misturar o fermentado a uma carne, como a de porco, por exemplo. Vou provar. Nossa, fica muito gostoso. Pouco repolho vão bem, né? Fica muito bom. Uau. Se você vai comer carne, a digestão da carne já é mais difícil. Você comendo junto com o fermentado, isso vai agregar um valor à tua comida, né? Você vai conseguir comer e digerir muito mais fácil esse alimento. Ótimo. Então, é ruim também a gente pensar em sermos totalmente radicais. Sim. Né? Acho que todo mundo pode comer fermentados e esse é o objetivo. E olha como é fácil fermentar um legume. Comece preparando uma salmoura. A salmoura é algo muito simples que a gente consegue conservar os alimentos com ela, né? Então a gente faz com uma proporção de 1 litro de água, 50 gramas de sal. O interessante aqui é usar um sal sem ser um sal refinado, usar um sal marinho. Ele tem menos quantidade de iodo, ele vai manter a tua conserva melhor e ela vai conseguir fermentar melhor. Na sequência, corte os legumes que você quiser fermentar. A gente hoje vai usar pepino. Depois coloque dentro de um pote de vidro limpo e tempere. Pimenta preta fica muito interessante, semente de coentro também. Pegue uma folha de repolho e faça uma espécie de trouxinha. Então eu vou deixar todos os pepinos aqui embaixo e fechar com essa folha de repolho. Depois eu complemento com água. Porque não pode fechar com uma tampa, por exemplo, que você tem que deixar ele respirar, é isso? Inicialmente a gente vai deixar ele só com um voal, com um paninho por cima, durante uns 3 dias, dependendo da temperatura. Pode deixar até uns 5 dias, se for o caso. E depois a gente, quando for colocar na geladeira, a gente tira essa tampa de repolho, fecha e guarda na geladeira. Com uma tampa tradicional mesmo. Com uma tampa tradicional mesmo. É muito simples e muito saboroso. Caramba! Não é legal? Muito e o engraçado legal. é o seguinte, eu tive uma tia minha chamada Venícia, Ah. irmã da minha mãe, que se casou com um russo. E a mãe do russo, que veio direto lá da Europa, ensinou ela a fazer. Eu me lembro desde criança, na casa da tia Venícia tinha esse pepino, entendeu? Em conserva. Desse jeito, ela saborizava legal, com né? cravo, com outras coisas. E a molecada adorava, né? E ela servia todo dia, era uma coisa quase que natural. Desde o café da manhã tinha os fermentados, que já eram costume, né? Bacanaço. Na Europa e se usa muito lá, inclusive, né? Você viu que a Alessandra colocou pepino para fermentar. E durante esse processo, que dura entre 3 e 5 dias, dá para perceber que sobe umas bolinhas dentro do pote, que é o que indica que a fermentação está acontecendo. Então fica de olho nisso se você for fazer. Outra coisa importante de ressaltar
é que se você levar o alimento fermentado ao fogo, ele perde todas essas propriedades que ganhou durante a fermentação e que ajudam na saúde. Então, aquela carne de porco que o Felipe comeu ali, a Alessandra só juntou o repolho fermentado no final, depois de cozinhá-la separadamente. Entendi. Esses alimentos vão ter um sabor um pouquinho azedo, é como se fosse um picles, sabe? Mas muito saboroso. Legal, pô. E outra grande vantagem desse tipo de alimentação também é que eles duram cerca de 6 meses. Você deixa lá na tua geladeira e vai consumindo. Aí nessa onda de fermentados, nós chegamos a tal bebida com um nome estranho, que é a kombucha! Ou kombucha. Trata-se de um chá milenar feito artesanalmente em casa com a ajuda de uma colônia de bactérias vivas, ou seja, várias bactérias juntas. Nós conhecemos um produtor de vídeo chamado Davi Vacarel, que não vive sem o kombucha, aí a gente foi lá visitá-lo para ver como é que é. Muito bem, Davi, vamos ver. O Davi toma kombucha diariamente e o sistema digestivo dele agradece. Me sinto leve, parece que eu tô seco, sabe? Sempre bem. Dona Judite, vizinha de 94 anos, também se sente melhor. Principalmente em relação ao quê? O estômago. E o Otto, filho do Davi, de 3 aninhos, já segue os passos do pai. O que é isso? É o kombucha. Com o quê? Kombucha. Aliás, se alguém ainda tem dúvida de como falou o nome do chá, essa fofura repete. Como chama? Kombucha. Kombucha. Aí eu explico pra ele que isso daqui são bichinhos, que é o kombucha, que é um bichinho vivo, que tá dando um chazinho. Os bichinhos são as milhares de bactérias que formam as colônias, que são essas espécies de panquecas que flutuam na bebida. Esses kombuchas aí, eles derivaram de uma panqueca que eu tinha mais grossinha, mais gordinha. Panqueca, você diz de... É um aglomerado de micro-organismos. Tá, né? de bactérias boas, né? Exatamente. E aí elas vão... Aí a panqueca vai crescendo e dando esse... Ela fica no formato do recipiente. Pode. É como se fosse uma nata, né? Tá. Pois é, exato, como se fosse uma nata, né? Que fica Você na pode perceber superfície. que tá começando a nascer uma nova, ó, bem fininha aqui, em cima dessa daqui, ó, bem fininha assim, Tá. quase transparente. É E é verdade. ela que vai ganhando força, vai com os dias, ela vai se alimentando do açúcar e vai ganhando corpo. Né? A base da mistura é feita com chá verde ou preto, tradicional. Você pode usar o chazinho daquele supermercado, de caixinha, você pode comprar granel. Como a ideia é que as bactérias se reproduzam no chá, para isso elas precisam de energia. E aí o açúcar branco refinado é o melhor combustível. Ah, fica um chá bem doce mesmo. É. Com a mistura pronta, a colônia de bactérias vai para o pote. Ele eventualmente vai afundar, vai boiar, não se preocupa com isso. O que vai valer vai ser a nova que vai se formar aqui. A nova, que ele diz, é uma segunda colônia que vai se formar. Ela começa fininha e com o tempo fica forte, igual à primeira. O mais importante é ter paciência, né? Porque a gente é impaciente, que fica mexendo, quer ver, quer saber, fica ali esperando nascer. O lance é paciência, porque ele precisa de um ambiente escuro, que não tenha luz, e ficar quietinho, em repouso, e principalmente limpinho, né? Tampadinho, para não contaminar. A partir daí, a fermentação acontece em média depois de 1 a 2 semanas, dependendo da temperatura. Como eu sei que fermentou? Você vai sentir pelo sabor, você vai sentir um pouquinho de um frisante, um leve frisante. Como se tivesse um gás. É, como se fosse uma cidra ali, uma coisinha bem sutil na primeira fermentação. Legal, mas talvez você esteja se perguntando de onde vai tirar a colônia inicial para fazer o chá, certo? A tradição é receber como doação. Nas redes sociais não é difícil conseguir. Existem várias comunidades sobre a kombucha. Hoje eu tive a sorte de sair com a minha. E a tendência é que dure a vida inteira. É, Se eu se cuidar- você cuidar bem, ela vai durar. Você passar para teus filhos, seus netos. Aí, todo mundo no kombucha. Você quer falar aqui? Fala aqui, kombucha, fala. Kombucha. Muito bem, filho. Você viu que é uma palavra Kombucha. nossa? Kombucha. Muito legal. E aí você, de repente, vai sair da sua casa e vai se deparar com algumas garrafinhas dessas que já estão sendo vendidas. Naqueles lugares que vende refrigerante. Tá. E ó, a kombucha aqui, ó, e olha a madre aqui embaixo, tá vendo? Madre? Ela vai formando. Eu vou te explicar tudo isso logo depois do intervalo. Essa foi Tá o que a bom. gente ganhou, que a gente chama de madre porque é a original, né? Que vai dar
vai dar lugar a outras possibilidades, outra colônia, Outras tudo mais, né? kombuchas.